começar me apresentando. Meu nome é Janaína, sou casada há 9 anos com aquela bênção, o Reolivan. Estamos juntos há 12, 2 de namoro, 1 de noivado e 9 de casamento. Pode ser o Unda. Vocês vão ver algumas imagens no decorrer, porque mais do que eu falar, ver é impactante o que Deus fez comigo. Assim que eu casei, eu descobri que eu estava com endometriose. A endometriose é uma inflamação no útero. Como que eu descobri? Meu pulmão perfurou por 7 vezes. O que tem a ver o pulmão com o útero? Também não sabia, descobri. A endometriose estava num grau avançado e o sangue do útero subia para o pulmão e colava no pulmão e perfurava o pulmão. 7 vezes meu pulmão furou. Na 7ª vez, tanto que hoje eu tenho um pulmão e meio. Tenho um pulmão grande, o tamanho da minha mão, e um pulmão pequeno. Talvez vocês vão ver que eu vou falar meio fadigada, assim, um pouco cansada. Descobri o pneumotórax, fiz a cirurgia de endometriose e acreditei que a partir dali meu sonho de ser mãe ia ser realizado. Quando eu fiz a cirurgia, eu comecei a tentar, depois de uns 6 meses, né? Depois que o útero estava cicatrizado, engravidar. Não consegui. E aí fui recorrer aos médicos, e os médicos falaram que devido à idade, porque hoje eu vou completar 42 anos, eu tinha 39. Devido à idade, era difícil e tudo mais. E aí eu comecei a fazer vários exames. Nisso que eu descobri vários exames, que eu achava que eu estava curada, descobri o câncer no ovário. E aí, na hora que veio o câncer no ovário, eu falei, e agora? Como que eu vou conseguir engravidar? Porque os médicos falaram que eu ia precisar remover todo o ovário, todos os 2 ovários, o útero, né? E aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Na hora me veio, vou tentar congelar os óvulos. Só que eu não senti paz em congelar os óvulos naquele momento. E aí eu procurei a minha discipuladora, Elizabeth, conversei com ela, falei, Beth, a fertilização in vitro é de Deus? Né? Conversei com ela, ela conversou comigo, compartilhou algo, e aí fomos falar com a pastora Adriana, porque nem eu nem ela sentimos paz. E aí, um adendo, né? Eu vou contando meu testemunho e vou deixando algumas coisas para vocês refletirem, tá? O discipulador, gente, é muito importante. Cuide do seu discipulador como um tesouro. Ele é um verdadeiro amigo de Jesus. Se o Senhor colocou ele para cuidar de você, o Senhor sabe o que está fazendo. Ele sabe de todas as coisas. O discipulador é precioso demais. Se você não estiver honrando o seu discipulador, ore. Não deu conexão, ore, busque. Seja sincero, abra seu coração. Se for necessário, troque de discipulador. O recomeçar é necessário também. E aí eu fui para a pastora Adriana. E aí eu recorri à pastora Adriana, porque nós temos pastores, mas nós temos o discipulador. Então vamos primeiro no discipulador, depois no pastor. O pastor tem muitas ovelhas. O discipulador tem um pequeno rebanho, então é mais fácil. Vamos lá. E aí a pastora Adriana, eu falei, pastora Adriana, a FIV é de Deus? Ela falou assim, Jana, Deus deixou os médicos. Se você não sentir paz, ore. A FIV, ela não garante que você vai ter um filho. Então, se você quiser fazer o congelamento de óvulo em paz, com seu coração em paz, faça. Mas você só vai engravidar se Deus permitir. Assim é em todas as situações. Nós podemos fazer o natural, mas quem opera o sobrenatural é o Senhor. Amém? Feito isso, eu congelei os óvulos. Na verdade, antes de eu congelar os óvulos, né, o médico falou, eu perguntei para o médico, né, quais as chances, né, porque a pessoa que é ansiosa, ela quer tudo, né, e eu sou muito exata, então eu fico perguntando as chances, a porcentagem e tal. Quais as chances de eu engravidar? Ele falou assim, uma mulher que não tem endometriose, que tem uma saúde de vida ok, 40%. E aí eu falei, nossa, só isso?
Tanto investimento, para 40% investimento, não só financeiro, mas emocional, né? E aí eu falei assim, vou pensar, e meu esposo falou assim, para Deus só precisa de 1%. E aí eu falei, verdade. Orei, congelei os óvulos. E eu falei, bom, se eu não sentir paz, eu não vou fazer a fertilização, e aí eu dou, né? Porque não pode vender essas coisas, a gente doa. E aí eu falei assim, se eu tirar meu útero e meu ovário? Aí minha irmã, que não está aqui nesta manhã, falou assim, Jana, se você precisar, eu dou o meu ovário, eu dou o meu útero para você, e eu sou a sua mãe solidária. Eu serei sua mãe solidária. E eu falei, então tá bom, vou fazer o congelamento do óvulo, vou deixar lá, porque tem que pagar a geladeira semestral, não é fácil. E amém. Se tudo der errado, a gente vai... eu vou usar você vai ser minha barriga de aluguel, né? Minha barriga solidária. Aí, o doutor falou, tem um outro porém. Você vai precisar tomar 20 injeções. E você está com um ovário que já está morto. Porque está com câncer, e aí eu não posso tirar os óvulos desse ovário. E aí corre o risco de dar uma metástase se você tomar, mexer, né? Você está disposta? Falei, sim, vou fazer em um ovário só. Fiz. Quando eu cheguei na 10ª injeção, e a cada 3 dias, aí meu esposo ia lá fazer o ultrassom para ver se o ovário estava no tamanho compatível, o óvulo. Porque só o óvulo, só de tirar, não tem como congelar. Tem que estar 15 milímetros cada óvulo, para poder congelar. E aí ele falou assim, o certo seria ter 30 óvulos. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi a cada 3 dias lá na clínica fazer ultrassom e tal, e o óvulo não evoluía, ficava só com 7 centímetros. Quando faltava 2 dias para terminar o ciclo dos hormônios, evoluíram 7 óvulos. Somente 7. E aí eu congelei. Quando foi isso, congelei em outubro. O doutor pediu para que eu corresse para remover o ovário, porque ele estava crescendo muito, e eu precisava remover o câncer. E aí eu removi o câncer. Removi o ovário que estava cancerígeno em novembro. Quando foi em novembro que eu removi, eles fizeram uma biópsia nesse ovário. E aí, uma semana depois da cirurgia, da remoção do ovário, eles me ligaram e falaram, Jana, o doutor, né? Que eu tenho muito contato com meus doutores, porque é muito tempo de vida assim com eles. Jana, a gente precisa que você esteja aqui com seu esposo. E aí eu falei, tudo bem, vou lá. Fui lá no hospital. Eu, meu esposo, levei minha sogra é a minha intercessora, está ali. Fui lá, e ele comprometeu meu útero. Ele falou assim, ó, a gente está te chamando aqui porque seu útero vai ser removido. Você só tem 1 semana para se preparar. Em 1 semana você volta, porque a gente vai remover a biópsia do ovário. Deu o câncer muito avançado. E para a gente fazer uma limpa, a gente vai precisar remover o útero e o ovário. O útero que sobrou e o ovário. Saí desesperada da clínica, chorando, desesperada. Minha sogra falou assim, Jana, a última palavra vem do Senhor. Como eu disse, ela é minha intercessora. E aí, eu fui e aceitei, né? Orei e aceitei que eu ia precisar fazer uma cirurgia. Chegou no dia da cirurgia. Meu esposo me levou, minha sogra passou comigo à noite, a cirurgia era 6 da manhã. Quando foi por volta de umas 3, 4 horas que eu dormi, eu acordei com o meu quarto incendiado. Parecia que eu estava com uma labareda de fogo ao redor da minha cama. Minha sogra estava ungindo toda a minha cama, todo ao redor da minha cama, ungindo. Eu acordei com ela passando o óleo no meu pé. E ela falava em línguas, e ela rodopiava, e foi um mover sobrenatural. E aí, logo em seguida, o médico entrou e falou assim, vamos para a cirurgia? Eu falei, vamos. E ela deu um beijo na minha testa e falou assim, Deus vai fazer o que precisa ser feito, descansa. Ela sempre foi ela me dava muita força. E eu fui, né, com aquele medo, né, fui. A cirurgia estava para ser em torno de 5 horas, e aí a cirurgia se tornou em 10 horas. E nada deu voltar para o quarto, Quando eu voltei para o quarto, por volta de 1 hora da tarde,
eu só via ela chorando com o médico. E eu sem entender, porque eu estava ainda grogue da anestesia. E aí o médico falava assim, eu não sei o que aconteceu, dona Damiana, mas não precisou remover o útero dela nem o ovário. Nós precisamos remover a apêndice e a gordura do intestino, que o câncer poderia estar camuflado ali, as células. E aí, ali eu vi o cuidado de Deus, ali eu vi o milagre, ali eu fiquei grata, independente do que ele falou, é necessário fazer a quimioterapia. Mas eu fiquei muito grata ali. Eu falei, meu Deus, obrigada, Senhor. Ainda há esperança. Eu só pensava na gravidez. Ainda dá esperança e tudo. E aí, eu me preparei um mês, né? Porque a cirurgia foi em novembro as duas, começo e final. E aí, quando foi em janeiro, começou a químio. Meu corpo, ele estava muito debilitado, porque eu passei pelos hormônios em outubro e pelas 2 cirurgias em dezembro, em novembro. Na primeira químio, eles ainda falaram para mim, né? Se você quiser, tem outras... talvez seu cabelo... Porque a primeira coisa que a gente pergunta, né? O cabelo vai cair? Ele falou, Jana, não sei. Possa ser que sim, possa ser que não. Falei, vou descansar no Senhor. O que tiver que ser, vai ser. Aí a pastora Adriana, eu vim no chá comigo. Porque, gente, de verdade, a gente passa pelas lutas, dá uma vontade de desistir. Dá uma vontade de, por muito menos, não vir no culto, não ir na célula, né? Não participar do ENFA. Mas eu falei, se Deus está me permitindo viver, eu vou viver em Cristo Jesus. E eu vim no chá comigo. Eu vim no chá comigo. Meu cabelo ainda não tinha caído. E a pastora Adriana olhou para mim e falou assim, Jana, Deus vai trocar o seu véu. Ela falou só isso. E aí eu saí dali muito descansada no Senhor, porque meu cabelo já vinha caindo. Mas sabe quando você fica tentando forçar uma situação? Coloca um lenço, coloca alguma coisa e tal. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Deus vai trocar meu véu, então tá bom. Saí daqui muito leve no dia do chá comigo, muito leve. Falei, Virgínia e Beth, preciso de vocês 2 comigo. Orem por mim, porque eu vou raspar minha cabeça hoje. A Virgínia é minha irmã, é minha cunhada de coração. Ela é irmã da Anne e da Fran, e do meu marido. E aí e a Beth, minha discipuladora, né? Que está ali comigo o tempo todo. E aí eu levei elas na minha casa e falei para o meu marido, marido, raspa minha cabeça. Ele falou, tem certeza? Falei, tenho, pode raspar. Pode raspar, eu estou em paz. Eu vou passar dando glória. E aí, ele raspou minha cabeça. E aí eu passei pelo câncer. Fiquei 7 meses tomando químio. A químio era das 7 da manhã às 7 da noite. Era o dia todo. Era a vermelha, né, que é a mais forte. Quem esteve comigo nesses dias foi a minha cunhada, a Anne. Meu marido me levava, me buscava, mas ela que ficava comigo. E aí eu abro mais um adendo. Às vezes a gente é ocupado demais e não olha para a dor do outro, sabe? Às vezes a gente tem o nosso próprio negócio e a gente só pensa em servir a mamon, sabe? A gente acha que a gente não tem tempo, a gente acha que não é possível. Não, mas se eu ficar um dia fora... Aqui foi a descoberta do câncer, ó. Foi no dia que eu raspei a cabeça. Ainda tinha sobrancelha, porque o cabelo cai primeiro, depois cai sobrancelha, cílios e tudo. E aqui foi como eu fiquei no final. E aí, o Senhor... E aí, a Anne, ela se disponibilizou. Aí, todas as químios, todas. Ela fechava o estabelecimento dela e ela falava, Jana, eu estou com você. Se você tiver que ficar 2 dias, a gente vai ficar 2 dias. E ela não se preocupou. Por quê? Deus proveu. Deus provê na vida de todo mundo, gente. A gente não precisa ficar se apegando em, preciso estar com o meu estabelecimento aberto. Às vezes você tem uma pessoa ali para te ajudar, para te estender a mão. E o Senhor me constrangeu com o amor dela. O amor dela comigo, a paz, a paciência que ela tinha comigo. E nós precisamos ser luz
em meio das pessoas que estão conosco. Não é só pregar a palavra. É ser luz é dar um abraço. Às vezes a gente não sabe como o outro está. Às vezes eu estava ali, passando por situações. E o Senhor não sabe, né? Só o Senhor sabe. E ela estendia a mão, ela falava, Jana, vai dar tudo certo. A gente colocava louvor. Danilo, tem aí, né? O videozinho. Pode colocar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força. E esse é outro momento. Nesse momento que ele estava raspando minha cabeça, eu estava com a Elizabeth e com a Virgínia. Elas estavam de mão dadas comigo, assim, uma de um lado e outra do outro, orando. E aí eu abro outro adendo para vocês. Independente da situação, ore, louve. Às vezes a gente não tem palavras no momento da dor. Louve, porque o inimigo, ele pega essa brecha para falar que você não vai conseguir. Ele pega essa brecha para falar que não vai dar certo. Então, todo momento que eu tenho, eu louvo. Quando eu não estou conseguindo orar, eu louvo. Porque, para mim, o meu louvor não é somente um louvor. É uma adoração. É uma adoração. E aí, eu fui para o... tem um outro vídeo, né, Danilo? Que aí já estava na fase final do câncer. Eu estava muito cansada. Que é eu louvando, lá no hospital. Eu ficava num quarto, e aí eu e a Anne ficava lá louvando, porque chegou uma hora que eu já não conseguia mais dormir, eu estava cansada. Em outras fontes, mas buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar que a minha alma esperou a fonte da vida de mim. E aí eu ficava 10 horas na químio. Via muita gente entrar, muita gente sair, porque tem gente que vai lá fazer 1 hora, tem gente que vai fazer 3 horas. Eu era que ficava mais tempo, então eu conhecia todo mundo do plantão. Todo mundo conhecia a Janaína. E aí eu falei assim, eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça aqui. Eu não posso ficar aqui 10 horas só tomando químio. E aí eu conversei com a Beth, falei assim, Beth, vai ter a sementeira de paz. E eu não vou conseguir participar, porque exige, né? E eu ficava, depois da químio, eu ficava 7 a 10 dias deitada. Porque dói os ossos, você não sente mais o paladar, né? Você fica debilitada, então não tem como fazer a sementeira de paz. Eu falei, mas eu estou sentindo no meu coração que tem como eu evangelizar de alguma forma. Aí eu falei, você me libera da sementeira de paz, né? Ela falou, claro, Jana. Né? Vou até avisar que você não vai poder participar e tudo. Porque a gente vai em dupla, né, para a sementeira. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí eu falei, Anne, já que a gente vai em dupla para a sementeira e você é minha dupla no hospital, vamos fazer a sementeira de paz no hospital? Aí ela, vamos. Você vai ter coragem, você vai ter cara de pau, porque eu sou meio tímida assim, né, para falar com pessoas que eu não conheço. Falei, vamos sim. Aí eu fiz um potinho
potinho assim, desse tamanho. E no potinho estava escrito assim, Deus quer falar com você. Ah lá, aqui. Dá para ver? E aí eu fiz assim, Deus quer falar com você. E aí eu levava esse potinho em todo lugar. Eu ia na recepção, levava o potinho. E com o carrinho da químio. Aí antes de ir para a químio, a gente tomava café. Fui lá na padaria, pode ir passando, tá, Dan? Ia na padaria, na recepção, levava o potinho. Deus quer falar com você. E aí, eu fiz isso o dia inteiro. Levava a palavra o dia inteiro. Tinha versículo, né? E tinha meu telefone também. Porque quando eu fazia assim, né? Quando eu chegava e fazia assim, eu falava assim, bom dia, e já apresentava o potinho. Aí a pessoa olhava assim e ficava impactada. Algumas olhavam e começavam a chorar na hora. Me via lá com aquela roupa, com aquele cabelo raspado. Eu acho que pensava assim, gente, ela está me dando palavra. Como pode? E aí eu fui, entreguei para a recepção e fui fazendo minha sementeira de paz. Fiz minha sementeira de paz, recebi muitas palavras, peguei um caderninho assim, Todo mundo que falava comigo, eu anotava a palavra que a pessoa recebeu, porque alguns entendiam e outros não. E aí eu ia e explicava, o senhor está falando isso, isso e isso. E aí, outras pessoas falavam, nossa, eu estava desviada. Essa palavra está falando que o senhor está me chamando de volta. Muitas vidas. E aí, quando chegou no final do dia, eu cheguei lá com meu potinho vazio para o meu esposo. Marido, você não sabe, eu consegui fazer a sementeira, olha o potinho. Aí ele, que bom. Aí ele, e aí? Eu falei, eu dei meu telefone para todo mundo. Aí ele, você deu seu telefone para todo mundo? Eu falei, dei, porque vai que eles querem conversar comigo, vai que eles querem dar um testemunho. Dei o telefone para todo mundo. E recebi, e assim, eu fui para edificar, mas eu fui muito edificada. Porque ali eu me sentia útil. Porque eu estava me sentindo inútil por não poder fazer a sementeira, né? E aí eu falei assim, não, se o Senhor me usou dessa forma, vai ser dessa forma. Ou seja, Deus, Ele nos usa aonde nós estivermos. Nós só precisamos nos permitir. Em qualquer lugar Ele vai nos usar. A gente só precisa nos permitir. A gente não pode ver obstáculo, porque para o Senhor não há obstáculo. Não há. E aí, eu concluí a químio, para a honra e glória do Senhor. E todo hospital hoje me conhece como o quarto do milagre, porque eles iam lá... Porque eles iam lá e falavam assim, Jana, às vezes a gente está aqui querendo dar um sorriso para a paciente, mas a paciente está tão estressada. Muitos não levam a família por medo. Tem gente que fica com câncer, que se trata e ninguém da família sabe. Passa sozinho pela luta. E às vezes a gente quer dar uma palavra e a pessoa não quer essa palavra. A pessoa trata a gente mal. Às vezes por estar pagando, né, o hospital, trata a gente de qualquer jeito. Né, acha que a gente está ali trabalhando para ela, né? Tipo, então você pode ser tratado de qualquer forma e você sempre vem com um sorriso, com uma palavra. Você é o nosso refrigério. Quando você vem, teve dia que nosso quarto era para ter só uma enfermeira. Teve um dia que tinha 10 dentro do quarto. 10 ouvindo louvor com a gente. Então assim, era o quarto do refrigério. E eu saía de lá 7 da noite, né? E eu falava para o meu marido. E ele, você vai para a cela? Eu falei, vou. Mesmo depois de 10 horas? Sim, eu vou para a cela. É minha forma de agradecer ao Senhor. Porque, gente, a célula, o grupo de alívio, né? A gente não pode ver ele só como mais uma quinta-feira. A gente não pode ter o grupo de alívio como, eu vou lá, vou louvar, vou ouvir um resumo do que foi feito no domingo e comer. Pronto, é isso que eu vou fazer. Não, gente. A célula é a nossa igreja. É ali onde a gente se abastece. É a nossa família. Para mim, o meu grupo de alívio é a minha família em Cristo. Ela expande para vocês. Mas o meu grupo de alívio é a minha família.
É onde eu me abasteço, é onde eu peço oração, é onde eu sento na cadeira do milagre, é onde eu me rasgo para o Senhor. É o tempo que eu falo assim, Senhor, obrigada por eu estar aqui. Obrigada por me permitir estar aqui. A semana foi tão difícil. E chegar quinta-feira, às vezes a gente fala assim, ai, estou cansado. Mas você não teve tempo de trabalhar? Gente, eu trabalho em 2 serviços. Eu não sou dona de casa, eu não fico em casa. Porque em casa também trabalha muito. Mas eu trabalho em 2 serviços. Eu sou analista de sistemas e tenho a minha empresa. Então eu trabalho em 2 serviços. E é assim, o dia todo. Meu dia não para, começa às 6 da manhã e vai às 10 da noite. E aí eu falei, Senhor, o Senhor me dá tanto tempo para eu fazer minhas coisas, por que não estar no grupo de alívio? E aí, esse é o meu grupo, era o meu grupo de alívio da época, porque multiplicou. Mas esse era o meu grupo da época. Meu grupo de alívio. Eu tenho também as mulheres com propósito, que são mulheres que caminham comigo, que são elas que o Senhor colocou esse projeto no coração da Elizabeth. E aí a gente somos em 13. E o Senhor tem cuidado de nós. Agora em setembro faremos 4 anos de mulheres com propósito. Lá nós somos curadas, tratadas, restauradas, libertadas. E o QG é na casa da Elizabeth. E eu passei esse processo, né? Eu falo que cada um tem 2 opções. O processo, gente, cada um vai ter de um jeito. Às vezes o que é muito para mim é pouco para você, o que é pouco para você é muito para mim, né? Cada um vai ter seu deserto, né? E você tem como viver. Você tem 2 opções. Ou você passa com Cristo, ou você passa sem Cristo. E eu decidi passar com Cristo. Eu decidi, é uma decisão passar com Cristo. Porque, você passando com Cristo e mesmo assim passou por isso tudo? Sim, só que Ele me deu estratégias. Olha o tanto de estratégias que Ele me deu. Nós estamos, né, quem faz parte da Fonte de Alívio, nossa visão é cloud. Como você tem usufruído dessa visão? Que é cura, libertação, oração, unção e discipulado. Como você tem usufruído? Eu aproveito cada palavra, de verdade. Eu entendo que se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem mais para mim, há mais de Deus para mim. Eu fui curada, muito curada pelo Veredas Antigas. Minha família, minha mãe, ela morreu, eu tinha 4 anos. Eu não falo dos meus pais por isso, porque eles são falecidos. Minha mãe morreu eu tinha 4 anos. Ela morreu de aborto. Ela abortou e a criança ficou no útero dela. A partir daí, se você for levar para o mundo espiritual, você vai ver que eu estava carregando algo muito além do mundo físico. No Veredas Antigas, eu fui curada. Quando minha sogra me conheceu, eu namorava com o Van, eu falo para vocês que assim, eu não exalto o inimigo, eu não exalto o diabo, mas a gente tem que saber de onde Deus nos tirou. E eu sei de onde Deus me tirou. Eu era passista de escola de samba. Eu servia ao diabo. Se Ele me tirou daquele lugar, o que Ele não é capaz de fazer? Eu comecei a namorar meu esposo e ele nunca me apoiou. Ele odeia carnaval, glória a Deus, aleluia. Ele nunca me apoiou. Nunca foi no ensaio, nunca foi no sambódromo, nunca foi em nenhum lugar comigo. Eu sempre ia sozinha, porque ele não me apoiava. E a minha sogra falava assim, Jana, escolhido não escolhe. O Senhor vai tirar você desse lugar. E eu saía dando risada, sabe? Não debochando dela. Mas ela acreditava muito mais do que eu. Eu não acreditava, né? Eu falei, minha sogra fala umas coisas, né? E ela, Jana, escolhido não escolhe. E minhas cunhadas ficavam, a Janaína a senhora deixa, né? Ela vai para o carnaval, a senhora fica aí orando por ela, né?
Mas é porque papai vai pegar ela. Quando papai pegar ela, vai ser de uma vez só. Ela falava desse jeito. E hoje eu entendo que realmente, quando o Senhor me pegou, Ele me pegou de uma vez só. E aí Ele me tirou de lá. E eu casei. E houve outra quebra. Por quê? No Veredas Antigas também fala sobre isso, né? Meus pais, eles não eram casados. Eles eram amigados. Então, eu vim quebrando toda. Eu vim rompendo. Vim rompendo tudo. Mas por quê? Porque eu fui revelada. Às vezes a gente faz as coisas pelo simples fato de fazer, por achar que é normal. Ah, é normal namorar, é normal ficar. Eu não queria nem namorar, eu queria ficar. Meu marido que não deixou, na época. Ele achava que era eu achava que era namorar ou ficar, normal namorar, normal se amancebar, né? E aí quando o Senhor vai tirando as travas dos olhos, você vai sendo revelada. E aí você começa a entender o porquê que o Filho de Deus, ungido, ele tem uma luz diferente. Ele vai viver o propósito do Senhor. Por quê? Porque ele vai quebrar. A gente não pode quebrar princípios, que o princípio nos quebra. Então a gente precisa ser revelado e agir. Não adianta também só ser revelado e ficar lá. Senhor, me ajuda. Você foi revelada que você precisa casar, você casa. Você foi revelada que você precisa servir a um Deus. Você foi revelada que reino dividido não prospera. Então você tem que fazer conforme a sua revelação, conforme o Senhor vai revelando no seu coração. A obediência gera bênção. E aí chegou o ano da químio, o último ano, né? Fiz a químio. E em todo tempo, gente, eu glorificava o Senhor, em todo tempo. Em todo tempo. Todos os tempos. E aí chegou o dia e eu glorifiquei ao Senhor. Pode colocar, Dan, o vídeo. Se fosse eu, Janaína, carne, não teria feito nada. Teria só sentado e chorado. Mas Ele fez infinitamente mais. Ele me deu a estratégia. E aí, fiz um ano, aí passou. Aí eu fiz em 23 de maio de 2024, terminou a químio. E aí eu terminei a químio e falei para a doutora. Doutora, a Anne sempre está comigo. A Anne e o meu marido sempre está comigo na sala. E aí, meu marido tem até o vídeo, o áudio do doutor falando que ia remover o útero, o ovário e tudo mais, porque ele falou assim, doutor, eu posso gravar? Porque às vezes a gente recebe tanta informação do médico que na hora a gente não consegue processar. Aí o médico deixou gravar. E aí ele tem o áudio do médico falando que não ia dar certo, que ia ter que tirar tudo e tal. E aí, quando chegou no final, na última químio, eu falei para a doutora, e agora, quanto tempo para eu poder engravidar? Que aí eu já vou lá vou descongelar os óvulos, vou fazer a fertilização e amém. Ela falou, Jana, calma. Agora seu corpo precisa desintoxicar da químio. Aí eu saí chutando pedrinha lá, né? Falei, ai, cara, que coisa, viu? Cheguei até aqui, não consegui engravidar, não consigo fazer a fertilização. Aí, passaram-se 6 meses, eu voltei lá. Ela falou assim, Jana, devido à cirurgia que você fez de endometriose do ovário, seu útero, ele colou, ele cicatrizou. E aí, nem a fertilização vai alcançar. Vai precisar fazer uma outra cirurgia para que você faça a fertilização. Eu falei, oh meu Deus, e agora? Aí eu falei para ela, eu falei assim, doutora, eu vou sair de férias agora? A senhora me dá liberação para viajar? Porque tudo tem que ter uma liberação, né? Ela falou assim, não, você pode viajar. Eu falei, eu vou viajar. Quando eu voltar, a gente faz essa cirurgia. Para eu não ter que ficar pensando nisso. Isso foi agora em maio. Ela falou, tá bom, porque aí vai dar 1 ano da sua químio. Eu falei, tudo bem. Fui, viajei. Falei para o meu esposo, quando eu voltar, eu vou ter que marcar a cirurgia. Eu não queria, mas amém.
nesse 1 ano de pós-químio, a cada 3 meses eu tenho que ir lá fazer exame. Que é exame de remissão, porque para os médicos a remissão são 5 anos. Então eu estou no 1º ano, né? E aí eles falaram assim, aí eu faço 20 exames de sangue, mais ressonância, mais ultrassom, mais mamografia, mais Papai Nicolau, todos os exames, a cada 3 meses. E o último exame que eu fiz foi em março, porque eu ia fazer o outro agora em maio. E aí, quando foi, eu voltei lá da viagem, e aí eu estava escovando o dente, meu esposo falou, você está enjoada? Eu falei, eu acho que foi da viagem, acho que eu comi alguma coisa na viagem, porque estava em Salvador, a gente come muita coisa pesada. Eu falei, acho que foi da viagem. Eu voltei de viagem no dia 4 de maio, domingo. No dia 5 eu estava enjoada. Ele falou assim, faz um exame de gravidez, né? Eu falei assim, tá bom. Mais um de tantos outros, né? Pensei comigo. Falei, tá bom. Fui, comprei o exame, cheguei em casa, fiz o exame, deixei lá no banheiro e fui dormir. De tão assim, né? Tipo, fui dormir, de verdade. Deixei lá no banheiro e fui dormir. Daqui a pouco eu acordo com meu esposo. Com o sorriso aqui. Sorriso aqui. Não cabia na cara dele o sorriso. Nós estamos grávidos. Aí eu, nós estamos grávidos. Aí eu, não acredito. Aí ele foi lá na farmácia, comprou mais 3 exames daquele de fitinha. Não acredito. Aí daqui a pouco ele, sim, nós estamos grávidos. Aí eu falei, não, eu preciso ler. Aí eu li, naquele Clear Blue lá, grávida, mais 3. Aí eu fui lá no Google, mais 3 significa quantas semanas? Aí deu 5 semanas. Aí eu, nossa, então foi no retorno do encontro, porque eu servi no encontro, né? Nossa, então, aí eu fiz o cálculo lá. Foi no retorno do encontro, amor, eu estava com saudade de você e tal, não sei o que. Passou. Aí eu falei, bom, só vou acreditar quando eu ver, né? Fui lá no hospital fazer ultrassom. Quando eu cheguei no hospital, a doutora, você já sabe o que é? Eu falei, não, devo estar com umas 5 semanas. Aí ela, não, você não está de 5 semanas. Você está de 21 semanas, está de 5 meses. Quase 5 meses. Aí eu, como assim? 5 meses, eu só vou ter mais 3 meses para ter um filho. Mas não foi, tipo assim, fiquei pensando, mas não foi isso que eu planejei. Eu planejei em eu engravidar, eu descobri a gravidez, eu fazer a surpresa para ele, não ele que fez a surpresa para mim. Planejei todo o chá revelação e tudo mais. Mas aí o Senhor fala, então, você não está no controle de nada. Eu sou o dono do tempo. Eu estou no controle. Eu sou o dono do tempo. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Demorou para a ficha cair. 5 meses? Porque assim, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como assim 5 meses? A cada 3 meses eu estou fazendo exame de sangue, de ressonância, de imagem. Comi japonês, comi um monte de fruto do mar lá no Salvador, né? Tipo, falei, mas como assim, como assim, como assim? Liguei para a pastora Adriana, depois que eu dei um susto na Beth, né? Falei, não morreu, então tá bom. Aí falei com a pastora Adriana falou, Jana, o milagre é feito no secreto. O milagre é feito no secreto. O seu milagre, ele estava no secreto. Se você soubesse que você tinha engravidado em janeiro, porque inclusive, gente, em janeiro, para vocês verem como faz todo sentido a gente estar debaixo da nuvem, né? Seguindo a visão. Em janeiro teve os 7 dias proféticos. E uma das pastoras, que eu não lembro o nome agora, ela fez aquele ato profético da barrigada aqui na frente. E eu estava no ato profético de janeiro. Pastora Keila, né? E eu estava, né? Ela falou assim, quem quer engravidar esse ano e tal. E eu levantei a mão e vim. E eu estava. Gente, os 7 dias proféticos é bênção demais. Não perca por nada. Porque é assim, às vezes acha que é só mais um dia, mas é o dia que o Senhor está te chamando. Principalmente aquele dia que você fala, não quero ir. É aquele dia mesmo que Ele vai te pegar. É aquele dia mesmo que você vai receber a palavra. Você não tem que vir com expectativa de receber palavra.
Você tem que vir com a expectativa no Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu estou entregando o meu melhor. E aí, eu recebi a barrigada. E fiquei grávida em janeiro. Amém? Amém. E aí, aí a pastora Adriana falou, Jana, Deus ele é tão cuidadoso que se você soubesse que você tinha engravidado em janeiro, você tinha ficado preocupada em como o neném ia vir, como que ia vir, que seu corpo estava intoxicado, porque tinha só 6 meses da químio. Mas você não sentiu nada. Porque Deus estava no controle de tudo. Ele estava cuidando do começo ao fim. Senão você ia ficar preocupado, não ia conseguir dormir, ia ficar pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar nos 3 meses? Aí chegava nos 3 meses, ficava aquela ansiedade. Então, até nisso ele cuidou. E aí hoje, né, como a pastora Lain já tinha dado spoiler, meu milagre. Hoje eu saberei se vai ser Isaac ou Isa, que hoje é meu chá revelação. Torço para que seja o Isaac, mas o que vinha eu já estou muito feliz. E a palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu. O Senhor, Ele é fiel para cumprir. Nós só precisamos estar dispostos e disponíveis a passar pelo processo, que não é fácil. Não é fácil. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos confiar. Confiar, apenas confiar. Porque a última palavra vem do Senhor. Olha, e eu até mostrei, eu mandei até para o WhatsApp da pastora Adriana, o doutor me mandando o pedido de cirurgia. E aí, na hora, eu respondi para ele, doutor, eu estou grávida. E ele ficou assim, como assim? Aí, meu esposo, você não quer que eu te explique? E aí, hoje eu vivo a promessa. Mas eu olho para trás e eu vejo o quanto Deus me moldou. O quanto Ele tem me moldado. E o quanto eu tenho me permitido ser moldada. Porque às vezes Deus quer agir, mas a gente fala assim, Deus, só até aqui. Né? E não, Ele quer todas as suas áreas. Quando a gente é do Senhor, a gente tem que entender que a gente tem que viver a plenitude do Senhor. Não é só o nosso casamento que tem que estar bom, não é só o nosso trabalho que tem que estar bom. Todas as áreas da nossa vida precisam estar bons. Então, se há alguma área da vida de vocês que vocês percebem que tem algo que não flui, finanças, casamento, criação de filhos, família, porque minha sogra ela é minha intercessora. Mas, às vezes, a pessoa fala, não, sogra não. Mas se eu não tivesse me permitido lá atrás, em abrir meu coração para minha sogra, em deixar ela me acessar. Minhas cunhadas, elas são mais minhas irmãs do que a irmã do meu marido. Por quê? Porque eu me permiti viver a plenitude do Senhor. Nós, como cristãos, a gente não tem que ficar colocando bloqueio nas pessoas. Não é porque eu servia ao carnaval que elas me impediam. Que elas falavam, não, essa daí não é de Deus, não. Pelo contrário, o amor delas me constrangeu a ponto de eu estar aqui hoje. Não foi elas me dando palavra, não foi elas forçando, não foi elas querendo ser um crente chato. Foi elas levando o amor de Cristo para mim. Foi elas me aceitando da forma que eu era e depois me revelando, né, o que o Senhor queria de mim. Então, a gente tem que pensar muito nas nossas áreas. Muito. Eu tenho uma palavra aqui para vocês, que é Isaías 35, 1, 2. Amém. Isso, NVI. NVI, tá bom, NVI, Danilo, por favor. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como açafrão. Pode colocar na outra versão, Dan, por favor.
Isso. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. 2. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Amém? Mostra que a vida no deserto é um período de dificuldade, né? É um período. Mas também é o tempo de preparação. É um tempo de crescimento espiritual. Se eu falar que eu fui moldada dentro do hospital, eu fui moldada no meu deserto. Eu tive um relacionamento face a face com Cristo durante esse período. Às vezes, Deus, Ele permite que aconteçam situações, para que a gente tenha um face a face com Ele. Face a face. Porque até então, como eu falei, eu sempre trabalhei muito. Então, eu sempre era aquela pessoa que ou estava na faculdade ou estava trabalhando. Sempre trabalhei em 2 serviços e faculdade. E aí Deus falava assim, Jana, e eu, daqui a pouco eu vou. Jana. E aí eu já saía de casa, obrigada, Jesus, tal. Não tinha contato, não tinha um tempo a sós com Deus, o TSD. E aí ele me parou. E ali eu ouvi a voz dele, me chamando. E ali eu vi o que ele queria de mim. E ali eu vi aonde eu precisava melhorar. É no quarto, é no secreto. Não adianta eu só estar aqui no domingo, postar o louvor que está tocando aqui no altar, né? Ter um monte de likes lá no Instagram. E o que eu estou vivendo no secreto. Quando eu passei por esse secreto que vocês viram, que esse é só um dos secretos que eu passei, um dos desertos, eu escolhi pessoas específicas para passarem comigo. Nós temos mania de, às vezes, querer abrir nossa vida para geral. Só que muitos vão ouvir, poucos vão te auxiliar. Não adianta você querer ser de Deus, e você querer servir a Deus, e você pedir ajuda para uma pessoa que não é de Deus. Eu tenho irmã, tenho tia, tenho família. Eu tenho família. Mas eu tenho discipuladora. Eu tenho pastor. Eu tenho pessoas que são de Deus. Que Deus colocou ali na minha vida para me orientar, para me ajudar, para me auxiliar. Escolhi estar com a minha sogra, porque ela não estava ali murmurando. Enquanto eu estava lá na cama, deitada lá, ouvindo, com dor, estava no louvor, nos pentecostais lá. Me moldando. Quando eu estava pensando em, eu não sei se eu vou vir para o culto, não estou muito bem, Avi. Eu vou passar aí para te pegar. Temos que ser essa pessoa. De manhã, vamos para o culto? Não estou muito bem. Vou passar aí para te pegar. Fica pronto em 20 minutos. Tem que ser essa pessoa. Nós temos que ser essa pessoa. Nós temos que ser luz. Porque nem todos os dias são bons. Nem todos os dias são bons. Então, a gente tem que ter em mente o nosso papel em Cristo Jesus. Nós não podemos ser apenas cristãos convencidos. Cristão convencido é quando você... não, eu sou cristã. Dou glória a Deus, dou a paz do Senhor, estou na minha célula, estou no meu culto. Não, isso não é ser cristão, gente. Você tem que ser cristão convertido. Convertido é você se diminuir para o Senhor crescer. Não quer ir? Vá. Ore. Não está assistindo paz? Ore. Busque. Seja revelado. Diferente dos nossos amigos, que às vezes a gente fala assim, Ângela, queria falar com você. Jana, eu estou ocupada, eu estou trabalhando. Deus, Ele nunca está ocupado para nos ouvir. Nunca, nunca. Então, a gente precisa reconhecer o Senhor como nosso único Salvador. Não vai ser meu marido que vai me salvar. Não vai ser minha sogra que vai me salvar. Mesmo ela sendo reteté, vaso, usado. Não vai ser minhas cunhadas. Não vou ser o pastor, não vai ser a discipuladora. É Cristo. Mas Cristo, Ele te dá todo um apoio. Pessoas para te apoiarem na caminhada. Para que você passe pelo deserto e para que você não fique no deserto. Porque o deserto, ele te distrai.
Se você resolver ficar no deserto, você vai ver um monte de distração. Mas não, Cristo ele coloca pessoas para passarem pelo deserto com você. Para estarem com você em determinados lugares. Terão mesas que você vai sentar, terão mesas que você vai só passar, terão mesas que você vai só observar. Terão amizades que só vai passar. Terão amizades que vão ficar. E terão amizades que vão edificar e terão amizades que nem vai chegar a ser amigo. Mas algum propósito aquela pessoa vai ter na sua vida. Isso é um fato. Todas as pessoas que passaram pela minha vida, elas passaram com um propósito. De me moldar, de me restaurar, de fazer com que eu não seja como elas. Ou até mesmo de eu falar, não, realmente eu quero ser essa pessoa de fé. Então a gente tem que ter isso em mente. Deuteronômios 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Eu já era convertida quando eu tive o câncer. Mas, quando eu passei pelo câncer, eu descobri onde estava meu coração. Eu tive certeza que eu estava em Cristo Jesus. Porque os meus fundamentos foram baseados na palavra. Eu estava cumprindo o evangelho de Cristo. E o meu papel hoje é esse. Deus, ele não me colocou, ele não fez com que eu passasse, ele não permitiu que eu passasse por tudo que eu passei para eu ficar dentro da minha casa. Ou para eu só dar meu testemunho e tá tudo bem. Não. Para eu edificar lares, para eu restaurar vidas, para eu orar, para eu levar luz para os que precisam. Não é para eu andar com quem não precisa. Quem tem Deus, amém, Jesus. Eu tenho que ir lá onde as pessoas estão precisando de mim. Na minha família, que ainda não é convertida. Né? Acessar esses corações que já têm o Senhor como único Salvador, porque através do meu testemunho, eles me mandam muitas mensagens. Até o meu primo ateu mandou mensagem. Jana, estou quase me convertendo para esse seu Deus aí. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, para concluir, em Gênesis 19, 26... do 26 ao 29, tá? E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O que isso quer dizer? Pode ser só esse. Não olhe para trás. Não olhe para onde Deus já te tirou. Não queira ficar no lugar que Ele já não quer mais que você esteja. Lá não faz mais parte do seu lugar. Não faz. Não olhe para trás porque vão ter reclamações, murmurações, vai haver distrações. E Ele quer avançar com você. Por que eu consegui, através do Senhor Jesus, passar? Porque eu não olhei para trás. Eu olhei para Cristo. Falei, Ele é o meu foco. Eu até brinquei com minha esposa. Eu falei, marido... eu chamei de marido, se tudo der errado, se a químio não der certo, se acontecer, sabe o que vai acontecer? O pior que vai acontecer, que não é o pior, é eu saber para onde eu vou. Vou para a glória. Eu ia para a glória. E quantas vezes a gente fica assim, ai, mas e se eu morrer? Então você não tem certeza da sua salvação, querido. Tem que ter certeza da salvação. Eu passei por isso tudo dando glória, porque eu tinha certeza da minha salvação. Certeza. Eu estava sendo obediente, eu estava buscando a palavra, eu estava vivendo o evangelho. E é o que eu vivo hoje, é o que eu prego hoje. Eu falo que o Espírito Santo, ele é fofoqueiro. Porque não é à toa. Às vezes as pessoas olham assim e falam assim, nossa, a Jana está no altar aí pela terceira vez no ano. Que eu acho que é a terceira vez esse ano. Né?
Eu. Aí eu falo assim, Senhor, mas por que eu? Ele, por que não você? Você tem feito a boa vontade do Senhor. Então, quantas vezes forem necessárias, eu vou te chamar. Porque é possível ser feliz em Cristo Jesus. É possível viver milagres e promessas. E as promessas e os milagres não são assim, nossa, o câncer. São pequenas. Só de você estar vivo, só de você conseguir voltar da sua casa. Meu esposo vai de manhã, eu oro por ele, unjo o carro, falo, meu Deus, protege ele. Por quê? Se você ligar a televisão, você vai ver um monte de coisa ruim. Vai falar que, por que não ele? E por que não ele? Poderia acontecer com ele, mas a gente vive em oração. Vive em oração. De agradecimento pelo pouco. Deus fala, né? Agradeça no pouco, eu te coloco no muito. Então, a gente tem que ter esse coração grato. Grato, é gratidão. E a palavra que eu deixo aqui por último é Isaías 43:18. É o que Deus pediu para eu entregar para vocês. 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor, Deus, é Deus de recomeço. E essa é a palavra que o Senhor pede para dar para vocês. Recomeçar. Recomeçar. Assim como Ele recomeçou lá na arca, né? Ele pede para recomeçar. Recomeçar o quê, Jana? Recomeçar no seu ministério. Às vezes você começou como líder e no caminho você foi desistindo. Seu coração foi se esvaziando, sabe? A vontade de servir já não era mais a mesma. E o Senhor fala, há tempo de recomeçar. Há tempo de recomeçar. Às vezes você está ali casada há muito tempo e não vê mas meu marido não é convertido. O meu também ainda não é. Será em nome de Jesus. Mas não é por isso. Não é por isso que eu vou ficar murmurando. Pelo contrário, eu tenho que orar e Ele vê Cristo em mim. Nas minhas atitudes. Quando eu saía do hospital, que eu chegava... Eu não deixei de ir para a célula, tá, gente? Toda vez que eu vinha do hospital... por incrível que pareça, as químios eram de quintas-feiras. Então, quando eu saía do hospital, às 7h, eu ia lá. Todas as quintas. E ele via o meu amor em estar lá. Eu falava, não, eu vou para a célula, eu vou para o grupo de alívio. Eu quero agradecer a Deus ali. Com a minha família em Cristo Jesus. Não é assistindo televisão, não é sentada no sofá agradecendo. Não, eu quero estar lá. Dia de quinta, na minha empresa, é uma coisa, né? Parece que as coisas do mundo acontecem bem nos dias que a gente precisa, assim, né? Terça e quinta. Terça tem o ENFA, quinta tem a célula. Lá na minha empresa, eu trabalho numa multinacional. Toda quinta a gente tem happy hour. Toda quinta. E é dentro da empresa. Com música, com bebida, uma coisa, uma loucura. Pois quando chega no meu horário... E aí eu faço home office, 100%. Mas às quintas eles me querem lá. Por que será, né? Aí eu vou. Mas quando dá 4 horas, eu falo, que eu pude entregar, eu entreguei. Fiz muito, como que eu falo? Fiz pouco, mas eu fiz. Né? E aí eu venho embora. Por quê? Porque o banquete está aí. Mas você não pode se distrair, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás. Então, você não pode só glorificar a Deus, só pode pedir ajuda para Deus quando você está passando pelas lutas. Minha empresa é uma bênção, mas não é por isso que eu vou ficar sentada na mesa do banquete, que não é meu. E nem por isso eles deixam de me amar, eles me amam. Foram até para o hospital lá fazer homenagem lá no dia. Minha cunhada falou para eles, né? Fez contato lá com eles, falou assim, todo mundo vai de azul. Todo mundo, né? Ninguém é cristão, ninguém entendeu nada. Todo mundo vai de azul. Pois cheguei, quando eu saí do elevador, nem imaginava, tinha lá 30 pessoas de azul para me receber. E ela deu a palavra e todo mundo entendeu e amém.
Então a gente tem que ter posicionamento em Cristo. A gente não tem que ficar se posicionando para agradar o outro, para agradar o mundo. A gente tem que agradar a Deus e somente a Ele. Essa é a palavra que eu deixo. Recomece. Recomece sem olhar para trás. Recomece no ministério. Recomece na liderança. Recomece. Há tempo de recomeçar. Aonde errou, aonde falhou. É nesses momentos que a gente precisa entender. Eu construí minha casa. Minha casa ainda não está. Minha casa ainda não está. Não ficou boa. Fiz um telhado, não ficou bom. Recomece. Você sabe onde você errou. Assim é no ministério. Nossa, abri minha célula fechou, mas meu coração queima para abrir outra célula. Recomece, da onde você viu. O pastoreio, não deu certo. Falei que eu ia cuidar de ovelhas, não deu certo, não consegui. Recomece, peça auxílio para quem vai te auxiliar, que é Jesus. Apenas recomece. O Senhor não quer que você pare no deserto. Ele quer que você passe pelo deserto. Dando glória. É isso que Ele quer. E o louvor que, quando eu saí do hospital, foi o que tocou em mim, é o que eles vão tocar, que é o Dono da Promessa. E na época que eu cantei ele, lá no hospital, e louvei ele em casa, para mim, ele já era o dono, a minha promessa já tinha sido atendida, que era a cura do câncer. Mas hoje eu canto ela com muito mais autoridade. Porque eu vejo o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer. Então não limite Deus. Não coloque limites em Deus. Porque Ele faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. Amém?